Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que vamos meditar encontra-se em Mateus 10, 16 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores, reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus confiou à sua igreja, representada pelos discípulos, a missão de anunciar que o reino de Deus está próximo, está para chegar. Esse reino é vislumbrado a partir dos atos de Jesus e, consequentemente, dos atos da sua igreja. Para isso, Jesus chamou os discípulos e os preparou, capacitou e alertou. No texto do Evangelho que ouvimos hoje, em nossa meditação, Jesus dá recomendações. Jesus está fazendo recomendações aos seus discípulos e os alerta sobre os perigos que poderiam encontrar pelo caminho. Pede que sejam espertos. O cristão é necessariamente alguém convidado a não ser ingênuo, ter a esperteza, mas é a esperteza que vem do Espírito Santo. É preciso olhar a realidade com o olhar de Deus, porém crítico, pois muitos tentarão enganar os que estão no caminho de Deus. Assim sendo, Jesus, que envia seus discípulos como cordeiro no meio de lobos, ou seja, preveniu-os dos desafios da missão. Não seria nada fácil, mas mesmo assim, eles não deveriam perder a mansidão e a bondade própria dos cordeiros. Como Jesus é profundo. Não seria nada fácil evangelizar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Os discípulos são os cordeiros de Jesus. Não no sentido de serem pessoas passíveis e serem manipuladas, que não tinham iniciativa própria, mas no sentido de fidelidade à iniciativa própria de Deus. Fidelidade a Cristo, deixando-se guiar por Ele, o bom pastor, aquele que conhece, aquele que vai à frente para guiar e proteger. Quem se deixa guiar por Jesus não teme os lobos, as atrocidades, as espreitas, esperando a oportunidade de atacar as ovelhas. Jesus mostra que o cordeiro é o sinônimo de pessoa boba. Não é sinônimo de pessoa boba.
quando se diz sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, ele alerta para que se tenha cuidado com as pessoas, porque elas podem atingir de modo traiçoeiro. Mesmo quando houver traições, Jesus ainda insiste: não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. É o procedimento de quem confia. A missão é de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, mesmo quando houver traições de Jesus, não fiqueis preocupados. Quando quiserem te trair, não fiqueis preocupados. Diante disso, a mensagem de hoje no Evangelho é não desistir da missão, seguir adiante, ser perseverante, ter fé. Deus está conosco e nos fará vencedor em nossa missão. Quem confia vence as batalhas, por mais duras que elas possam parecer. Jesus quer estar conosco e está conosco. Portanto, que tenhamos sempre sabedoria e discernimento da missão e que ela se realize de acordo com a vontade soberana de nosso Senhor e bom Deus. E que sejamos também perseverantes. Deus recompensa os que perseveram no seu caminho. Deus é constante, Deus é presente na nossa vida. Por isso, nada de temer, nada de desistir, porque Deus não nos fez covardes em sua missão. Deus que é vencedor nos convidou e já nos motivou que também somos vencedores. Para tanto, precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos confiar na condução de Deus. Precisamos confiar naquilo que Deus diz. Ele cumpre aquilo que promete. Ele realiza aquilo que de antemão prometeu na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos ilumine. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.